Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com grande prazer e alegria estamos aqui para iniciarmos um novo trimestre, o terceiro trimestre de 2021. Neste, estaremos estudando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinos divinos no período dos reis de Israel. E no próximo domingo, na primeira lição, estaremos estudando sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. Antes de prosseguir, eu quero agradecer a você que durante as últimas semanas tem feito a sua inscrição no nosso canal e quero também orar ao Senhor para que Ele possa nos abençoar nesta exposição. Vamos orar ao Senhor juntos? Pai amado, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de juntos aqui estudarmos a palavra do Senhor. Ó Pai querido, venha ser conosco, nos iluminar e nos ajudar nesta tão maravilhosa tarefa. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, vamos então à nossa lição. Vamos começar falando sobre o comentarista do trimestre. É o pastor Clayton Ivan Pomerening. Ele é doutor e mestre em teologia, é membro do Conselho Geral da RAI, que é a Rede Assembleiana de Ensino, autor de obras editadas pela CPAD, diretor da Faculdade Refidim e do Colégio CEDUC, em Joinville, Santa Catarina. Ele é editor executivo da revista Repaz Sec CGADB, que é a rede de estudos pentecostais assembleianos do Conselho de Educação Cristã da CGADB. É pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E, por último, uma observação que eu tenho acrescentado aqui, foi o comentarista desta revista, que foi editada pela CPAD, utilizada por nós em 2017, que falava sobre a obra da salvação. Nosso querido pastor volta neste trimestre falando sobre um assunto importantíssimo que tem a ver com a história de Israel. Então eu quero passar para você aqui o que nós estudaremos neste trimestre, para que você possa já ir se animando a participar de todas as lições aqui conosco. A primeira lição, nós já dissemos, é a ascensão de Salomão e a construção do templo. A segunda lição, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. A terceira lição, Acabe e o profeta Elias. Olha que lição importante para nós aprendermos aqui como foi a atuação de Elias diante de Acabe enquanto rei de Israel. Lição número 4, falaremos sobre Elias e os profetas de Azerá e Baal. Ou Azera, como alguns podem pronunciar. Lição número 5, o reinado de Acasias. Lição número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. A lição número 7, o ministério de Eliseu. A lição número 8, Naamã é curado da lepra. Lição número 9, o reinado de Joás. Lição número 10, falaremos sobre o cativeiro de Israel, reino do norte. A lição número 11, o reinado de Ezequias. Lição número 12, o reinado de Josias. E a última lição, a 13ª lição, falaremos sobre o cativeiro de Judá. Prosseguindo, irmão, vamos então para a lição do próximo domingo e falaremos de imediato o texto áureo da lição. Está escrito em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 11, que diz: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Vamos então à nossa verdade prática. O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34, e capítulo 6, versículo 1, versículo 11 a 14. Vamos, pois, a esta leitura. Diz assim o primeiro texto: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, Esraíta, Emã e Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse:
3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao hisopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Em outras Bíblias está escrito, e a acabou. O objetivo geral da nossa lição é este: expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Os objetivos específicos são, primeiro, evidenciar as virtudes de Salomão. Segundo, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no final de sua vida. E, por último, apontar os feitos de Salomão, é claro, com destaque aqui para a construção do templo e todo o cuidado que ele teve, o capricho com a qualidade daquilo que ele colocou no templo e fez com que o templo fosse um templo, de fato, glorioso. Antes de irmos para a nossa introdução, a nossa revista da interação com o professor fala assim: comece a aula perguntando a seus alunos qual a diferença entre inteligência e sabedoria. Eu quero deixar para vocês aqui algo interessante a respeito dessas 3 palavras, para você estimular ainda mais o seu aluno à participação e começar a aula falando sobre isso. Qual é a diferença entre inteligência, conhecimento e sabedoria? Vamos lá. A inteligência é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos, assim como adaptar-se a novas situações. Eu acrescento aqui, irmãos, ao que está na revista, o seguinte: é um processo de assimilação e adaptação. O que é isto? Todos nós somos seres inteligentes. Não existe uma pessoa mais inteligente do que a outra. Não, isso é completamente errado. Todos somos seres inteligentes. Porém, nós, por processos mentais, somos diferentes na assimilação e na adaptação de um conhecimento novo que vem à nossa mente. Alguns têm uma capacidade mais rápida de assimilar e adaptar ao que está anteriormente guardado na sua mente. Isso faz com que ele seja mais rápido na resolução de algum problema. Ou seja, alguém pode ter uma capacidade mais rápida de resolver questões, por exemplo, de matemática. Então, isso vai fazer diferença entre um e o outro por causa da capacidade que cada um tem. Porém, isto não quer dizer que um é menos ou mais inteligente que o outro. Isso é completamente errado, meus queridos irmãos. O que é o conhecimento? O conhecimento representa as nossas experiências e aprendizagens adquiridas do mundo exterior. Ou seja, o conhecimento é algo que você vai desenvolvendo à medida que você cresce, você vai acrescentando na sua vida um conhecimento superior àquilo que você conhecia antes. Você não conhecia as letras, você conhece as letras. Depois de conhecer as letras, você conhece as frases e palavras. Depois você vai compreendendo o que é um texto. E depois você pode até chegar a escrever um livro. Ou seja, o conhecimento é algo que avança à medida que você vai se habilitando para isso, se preparando para isso. O conhecimento é muito importante. Porém, nesta lição nós falamos sobre sabedoria. E sabedoria é o quê? Sabedoria, especialmente a proveniente de Deus, nos dá a condição de transformarmos estes conhecimentos em prática de vida, a fim de mantermos o equilíbrio, a coesão e a justiça. E, indo um pouco mais longe, meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Ou seja, a sabedoria começa quando nós começamos a temer ao Senhor, a respeitar a santidade de Deus e viver uma vida em conformidade com a sua vontade. Portanto, não devemos confundir inteligência, conhecimento e sabedoria. Amém? Vamos prosseguir e vamos agora para a nossa introdução. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Nós vamos mostrar isso a você até mesmo através do mapa da Palestina. Aguarde que você verá. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza, promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. É o que veremos nesta lição. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição: a sabedoria de Salomão. Primeiro, vamos ver a virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude. Ele teve liberdade para pedir, mas ele escolheu a sabedoria. E eu deixo para você um versículo muito importante que está em Provérbios capítulo 4, versículo 7, que diz que a sabedoria é a coisa principal. Irmãos, isso é maravilhoso, porque nós devemos saber pedir. Quando nós pedimos coisa principal, as coisas derivadas vêm depois. É importante dizer isso e vou dar um exemplo. Por exemplo, no Novo Testamento, nós somos estimulados a ser cheios do Espírito Santo. Ora, se você for cheio do Espírito Santo, você está recebendo a coisa principal. E a partir daí, você tem coisas que vêm desta unção, deste enchimento, deste revestimento de poder, através do batismo com o Espírito Santo, através de ser cheio do Espírito, você tem acesso aos dons espirituais, como aprendemos aqui no primeiro semestre de 2021. Você pode ser um obreiro escolhido para atuar na obra do Senhor, porque está escrito em Atos 6 que os diáconos, para serem escolhidos, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, abre-se um leque de possibilidades quando você recebe a coisa principal. Então, aprenda a pedir coisas principais e não coisas derivadas. A nossa revista diz mais: ora, se Salomão fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. Mas de que adiantariam todas essas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Irmãos, importante destacar isso, senso de prioridade. Eu tenho que observar nos meus pedidos aquilo que é prioritário. E quando chegar diante de Deus, apresentar aquilo que é prioridade para a minha vida espiritual, prioridade para a minha família. Não devemos perder tempo pedindo coisas que são coisas que podem vir depois. Aprenda a pedir a coisa principal. Aprenda a ter prioridade em seus pedidos a Deus. Prosseguindo, vamos ao segundo item do primeiro tópico. O sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde. E isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Olha o que ele disse: sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Que expressão maravilhosa que denota humildade do servo de Deus. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Salomão percebeu que, olha, para governar este reino, meu pai, ele conquistou muitos povos, eu preciso dominar e preciso administrar tudo isso, mas eu preciso então de sabedoria para poder conduzir este reino, este magnífico reino, e assim Deus lhe concedeu o seu pedido.
Item número 3 do primeiro tópico, a sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria. Tomemos cuidado, irmãos, porque às vezes a pessoa pensa que esperteza é sabedoria. Não, não, não. A sabedoria que vem de Deus, ela tem as suas características. Vamos ver mais o que o texto diz. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica, assim diz o apóstolo Tiago. É fruto de ciúme, divisionismo, perturbação e obras perversas. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Tiago começa a sua carta dizendo isso logo no versículo 5 do primeiro capítulo. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente. As características desta virtude que vem do alto são, primeiro, pureza, segundo, pacificação, terceiro, prudência, quarto, benevolência, quinto, misericórdia, sexto, os bons frutos, sétimo, imparcialidade, por último, sinceridade. Irmãos, essas características mostram o que é a sabedoria que vem do alto. Por isso, quando é citado aquele caso daquelas duas mães que disputavam por causa de um dos seus filhos, Salomão demonstrou o quê? Pacificação, prudência, mostrou benevolência, misericórdia, apesar de, naquele momento, talvez ter assustado os que estavam ao seu redor. Traz-me uma espada, corta a criança no meio. Ele estava recorrendo a quê? A consciência da mãe. E esta mãe logo se pronunciou, não, entregue o filho a ela. Eu prefiro ver meu filho vivo nas mãos de outra do que vê-lo morto. Isso mostra o que é a verdadeira sabedoria. Prosseguindo, vamos ao segundo tópico da nossa lição. A glória do reino de Salomão é o primeiro item. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Isso está escrito na Bíblia, você pode conferir este versículo. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. O povo estava em paz, o povo estava abrigado, o povo estava em tempos de fartura, porque tinha um homem sábio regendo a nação. Que Deus possa abençoar o nosso Brasil, que tenhamos sempre homens sábios regendo nossos municípios, nossos estados e a nossa nação, para que a nação brasileira seja bem conduzida também. Prosseguindo, eu quero mostrar para vocês, irmãos, este mapa. Esse mapa ele nos mostra muita coisa, eu quero ser bastante breve aqui. Primeiro, eu quero mostrar para você que aqui no mapa nós temos uma legenda. Aqui nós temos o reino de Saul. Olha a extensão do território do reino de Saul. Era apenas essa. Agora, com as conquistas ao redor, olha onde chegou o reino de Davi. Chegou aqui ao Egito e chegou aqui próximo do Hermon, mas o reino de Salomão se estendeu até ao Eufrates. Olha que interessante, meus amados irmãos. Quando lemos 1 Reis capítulo 4, versículo 21, diz assim: E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. E ao olhar Gênesis capítulo 15, versículo 18, a promessa feita foi a seguinte: naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, quando ainda se chamava Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates.
Gênesis 15, versículo 18. Por isso nós dizemos, como o comentarista fala lá na introdução, que com Salomão regendo a nação de Israel chegou ao apogeu. Esses três reinos são chamados de Reino Unido. Os 120 anos que a nação de Israel ficou unida, não havia nenhuma separação. A separação vai vir na semana que vem, quando estudarmos a lição número 2, quando vamos ver que o reino foi dividido. Uma parte ficou com Roboão e grande parte ficou com Jeroboão. Vamos ver isso na próxima semana. Mas veja, meus amados irmãos, a extensão de terra que estava sob o domínio de Salomão. Isso mostra quão grandioso foi o seu reino em termos territoriais e também em apogeu de glória, né? E também em glória, como vimos na nossa introdução. Prosseguindo, vamos ao segundo item do segundo tópico. O orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Salomão enganou-se a si mesmo pela ganância e pela sede do poder que deixou invadir seu coração. Todavia, é importante destacar que isto não aconteceu no início do seu reinado, e sim no final do seu reinado. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Meus queridos e amados irmãos, a lição ela é curta, não dá para a gente fazer aqui comentários longos sobre detalhes, mas é importante mostrar para os irmãos aqui o que aconteceu. E eu recomendo a leitura e quero fazer essa leitura com você. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 a 9, diz assim o texto sagrado: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Vamos então para a última parte da nossa lição, o terceiro e último tópico: a construção do templo. O nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre: edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos do seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro.
Todo o templo foi revestido de ouro. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. E eu trouxe aqui 2 versículos, na verdade é o mesmo versículo, em 2 versões, que é 1 Reis, capítulo 6, versículo 22, na Revista Corrigida e na linguagem de hoje. Diz assim este versículo, 1 Reis, capítulo 6, versículo 22. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo, e também o altar que pertencia ao santuário interno. Na linguagem de hoje diz assim, todo o templo por dentro e também o altar do lugar santíssimo eram revestidos de ouro. Eu trouxe uma imagem para ilustrar. Agora, irmãos, imagine a grandiosidade, imagine a riqueza, imagine como este templo ele foi visto naquela época como algo de muito valor. A Bíblia diz que o templo foi feito com pedras, mas não se ouvia barulho de martelo. A Bíblia diz que o templo foi forrado de madeira. Quem entrasse no templo não via nenhuma pedra. A Bíblia diz que o interior foi forrado de ouro. Isto mostra o carinho, o cuidado, a qualidade, a excelência que Salomão quis dar à obra que era o templo do Senhor para a adoração ao Deus que realmente vive e vive eternamente. Vamos, portanto, ao segundo item, o terceiro tópico, o templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito Santo habita nele. Nós somos o templo do Espírito Santo. Há uma expressão na Bíblia que diz, na beleza da sua santidade. Então, o que é belo em nós é a santidade de Deus na nossa vida. Nós não precisamos ter ouro ou prata em nossos templos físicos, mas nós precisamos ter a glória do Senhor em nosso templo, que é o nosso corpo. Tendo a glória do Senhor, a presença do Espírito Santo, o seu corpo tem a maior riqueza do mundo, que é a presença de Deus na tua vida. Terceiro e último item da nossa lição, e terceiro e último tópico, a glória do Senhor. Olha que maravilha, meus amados irmãos. Nosso comentarista mostra a presença de Deus no templo sagrado construído por Salomão. Diz assim a nossa revista, a glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto em 2 ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. E o que aconteceu? A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. Está registrado nesses textos sagrados, você pode ler depois com bastante calma. Que reconhece o quê? A grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. E a segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Desta vez, além da glória, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E você sabe muito bem, irmãos amados, que fogo, quando desce do céu, é sinal de confirmação de Deus. Fogo, quando desce do céu, é sinal de aprovação de Deus. Fogo, quando desce do céu, é Deus dizendo, eu estou aqui. Eu estou me apresentando, eu sou o Deus que realmente manda fogo do céu. E veja que não foi preciso acender o fogo para o sacrifício, porque o fogo desceu do céu. Assim será quando nós realizarmos a obra de Deus com todo o amor, com todo o capricho, com toda a dedicação dos altos céus. O Senhor traz a sua confirmação, o Senhor traz a sua aprovação. Vamos à nossa conclusão. Nunca houve na terra um homem com tanta
tanta sabedoria como Salomão e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. Irmãos amados, muitas lições nós temos a aprender com Salomão e com o seu reinado, até mesmo com os seus acertos e com os seus erros. Há avisos importantes sobre o temor do Senhor, sobre a necessidade de nós estarmos sempre em comunhão com Deus e não deixarmos que ninguém nos tire da presença do Senhor. Há lições importantes nessa lição sobre não edificar templos a outros deuses, não edificar altares a outros deuses de modo algum. Devemos temer ao Senhor e reverenciá-lo. Portanto, meu amado irmão, fique atento, porque durante todas essas lições nós mostraremos muitos ensinamentos que o Senhor nos dá através da vida de homens de Deus que viveram no tempo dos reis. Tanto reis como profetas, veremos aqui o exemplo de alguns que deve ser seguido e o mau exemplo de outros que não devem ser seguidos. Vamos então convidar você para a próxima aula. Na próxima aula, nós estaremos na lição número 2 e falaremos sobre o reino dividido, Jeroboão e Reoboão. Não perca a próxima aula, é o nosso aviso desta última tela para você. Eu termino aqui me despedindo mais uma vez de você, meu querido irmão, que está conosco, nos assistindo mais esta aula. Quero pedir a você que porventura não é inscrito no nosso canal, que faça a sua inscrição no nosso canal, que não deixe de fazer o seu comentário, simples que seja, faça seu comentário e nos ajude a alcançar outras pessoas. Teremos um trimestre abençoado com muitas lições extraídas do livro de 1º e 2º Reis. E eu quero contar com a sua presença aqui em nosso canal. Eu quero contar com a sua participação nos comentários e quero contar com o seu compartilhamento. Compartilhe também com outras pessoas esta aula para que possam também alcançar este ensino e possam estar mais preparados para a aula do próximo domingo. Deus te abençoe. Eu me despeço aqui, deixando um abraço para minha família, a minha esposa, a irmã Leila, meus filhos Elisa e Letícia, e deixo também aqui um abraço para o nosso pastor presidente, o pastor Samuel da Silva. Deus vos abençoe e vos dê uma aula abençoada no próximo domingo. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No nome de Jesus, amém.